Olá, minha gente, boa noite a todos. O programa Eu e Você está no ar mais uma vez. Vamos acordar. Sempre participando do programa, o nosso deputado Gerson Berger, o jornalista Pedro do Couto, que comentam os assuntos aqui abordados. E hoje nós vamos falar, eu diria até que exaustivamente, desses escândalos que aí estão envolvendo essas empreiteiras, essas famosas empreiteiras e também o nosso ex-presidente Lula. Parece que desta vez, segundo a imprensa, está difícil para ele. Mas, minha gente, como não poderia deixar de ser, nós vamos trazer a historinha do nosso deputado Gerson Berger mais uma vez. E olhem, na semana passada a história foi muito emocionante, nós recebemos inúmeros e-mails falando da história, mas esta semana promete. Hoje o nosso deputado tem uma história muito especial, que eu gosto muito e que tem assim uma lição de vida, um fundo de moral fantástico. Mas vamos aos assuntos de hoje. Como eu já anunciei, o noticiário de toda a imprensa, não é, Gerson e Pedro? Todos os dias, sistematicamente, fala dos escândalos do Lava Jato, dos envolvidos, das consequências. E digo a vocês, eu confesso que havia que deixado meio que de lado esse assunto, por entender que toda a mídia já explorava o tema exaustivamente. No entanto, confesso que também a minha língua coçou um pouquinho e vou falar dos últimos acontecimentos e, claro, vocês vão comentar desse malfadado escândalo. O corajoso juiz Sérgio Moro, pela segunda vez, decretou a prisão do presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, e 4 executivos ligados à empresa. A justificativa foi a descoberta das contas bancárias na Suíça operadas pelo grupo Odebrecht. O Ministério Público Federal obteve a queda de sigilo de 6 contas e isto, claro, com a colaboração das autoridades suíças. Estas contas, minha gente, seriam usadas pela Odebrecht para pagar propinas. Marcelo Odebrecht foi denunciado por corrupção, lavagem de dinheiro e formação de organizações criminosas. Parece que quem mais contribuiu, imaginem, com a sua prisão foi ele próprio, que tinha o hábito de registrar tudo em seu celular e suas anotações e registros o incriminaram. Com a nova prisão, eu acho que vai ficar muito mais difícil para seus advogados conseguirem a sua liberdade através do habeas corpus, que até o momento está pendente no STJ. A nova prisão poderá necessitar de um novo recurso. Primeiro, ao TRF4, que é a Instância Superior à Justiça Federal do Paraná, e somente se essa instância negar o habeas corpus é que a defesa poderá recorrer ao STJ. Todas essas ações demandam tempo, fazendo com que o presidente da Odebrecht e os 4 executivos ligados à empresa fiquem por muito mais tempo presos. Você não acha, Gerson? E logo depois o Pedro também comentará o assunto. Tereza, claro que essa segunda prisão retarda a liberdade dos acusados. Agora, Tereza, uma coisa é certa. A reconhecida inteligência de Marcelo Odebrecht também, dessa vez, o traiu. Imagine deixar gravado em seu celular tanta informação e nem ter pensado na quebra do sigilo telefônico. A Polícia Federal apreendeu tudo, e-mails, recados no celular, SMS, convites para jantares, mensagens no WhatsApp e conselhos para advogados. Tudo isso levou os investigadores a concluírem que ele conhecia profundamente o funcionamento de todo o esquema de corrupção que envolve a sua empresa. Ele é acusado de pagar propina, destruir provas e ainda buscar influência política para inchar seus negócios. Não deve ser, por acaso,
que Marcelo Odebrecht, ao assumir a presidência da empresa em 2009, encontrou um faturamento de 38 bilhões, que aumentou em 2014 para 107 bilhões. Além disso, ele era um incansável defensor do uso do dinheiro público através do BNDES para financiar obras no exterior, das quais se beneficiou, pois entre 2007 e 2014 o banco concedeu um empréstimo de 8 bilhões a países que contrataram a Odebrecht para executar obras no exterior. Um escândalo. Muito bem colocado, Gerson. Eu acho que a sua avaliação foi perfeita e bastante contundente. Antes de passar a palavra para o Pedro, que ele também quer comentar o assunto, eu acho que é importante dizer que o ex-presidente Lula está sendo investigado pela Procuradoria da República por suposto crime de tráfico de influência em transação comercial internacional. Segundo a imprensa, correspondência diplomática entre o Ministério das Relações Exteriores e chefes brasileiros de postos no exterior entre 2011 e 2014 indicam que Lula agiu em favor da Odebrecht em pelo menos 2 países, em Cuba e Portugal, onde chegou a pedir ao primeiro-ministro português, Passos Coelho, que desse atenção aos interesses da empreiteira num processo de privatização que acontecia em Portugal. Nós aqui no programa, por várias ocasiões, falamos dessas ligações perigosas de Lula com Odebrecht. Não é mesmo, Pedro? Sem dúvida, o comprometimento do ex-presidente Lula com Odebrecht é evidente e total. Nesse período que Tereza citou, 2011, 2014, ele acompanhou o presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, que está preso, em 7 viagens ao exterior, entre as quais as de Portugal e Cuba, onde se empenhou, principalmente em Portugal, pela participação da empresa no processo de privatização. Sendo que em Lisboa ele foi recebido também pelo ex-ministro José Dirceu, que é uma incógnita até como é que o Dirceu conseguiu viajar para o exterior, se ele estava cumprindo prisão domiciliar. Quem autorizou a viagem, quem emitiu o passaporte, é um mistério. Agora, o caso do Lula com Odebrecht é evidente. Ninguém faz esse número de viagens à toa, sobretudo porque Odebrecht patrocinava paralelamente o pagamento a Lula por conferências que ele fazia. Ora, nós sabemos muito bem que empresário está pouco ligando para a conferência em si, seja de Lula, seja de Fernando Henrique Cardoso, seja de Bill Clinton. Conferência, inclusive, é uma coisa que leva à sonolência, vamos confessar francamente. O que o empresário está interessado é na repercussão e também a revelação de caminhos para o mundo financeiro. Tudo isso está mais do que claro nessas relações perigosas que o ex-presidente Lula mantinha. Há um detalhe ainda em relação ao Odebrecht. Onde estava o Banco Central que não foi capaz de fiscalizar as remessas de dinheiro para o exterior, quando quaisquer remessas acima de 10 mil dólares, com base em resolução do próprio Banco Central, exigem explicação dos depositantes? Onde estava? O Odebrecht transformou as contas do exterior em canais de pagamento de propina. Ora, o que está mais que claro é o propósito que a empresa tinha e que agora está confirmado nas decisões do juiz Sérgio Moro. Dificilmente o presidente da empresa, Marcelo Odebrecht, poderá ser solto, porque qualquer hipótese nesse sentido colidiria frontalmente com a opinião pública do país. É isso mesmo, Pedro. Convém lembrar que, além de Marcelo Odebrecht, o Ministério Público Federal também denunciou o presidente da Andrade Gutierrez, Otávio Azevedo, por corrupção ativa, lavagem de dinheiro
e organização criminosa, sustentando que o cartel, as fraudes e a propina só foram possíveis no esquema de corrupção na Petrobras, que eram de conhecimento dos dois presidentes. Entretanto, foi contra o presidente da Odebrecht que o Ministério Público Federal acumulou indícios mais fortes que concluíram que Marcelo Odebrecht tinha como plano B fugir do Brasil. A conclusão foi tirada de uma anotação em código com a expressão tática na boa, considerada pelo Ministério Público como referência ao caso de Gustavo Noboa, ex-presidente do Equador, que fugiu do país em 2003, acusado de desvio de fundos na dívida externa. O importante nessa história toda é que finalmente estamos vendo justiça para os chamados crimes de colarinho branco. O Gerson, você foi perfeito na sua colocação e o Pedro também, mas eu só quero chamar a atenção para o finalzinho da fala do Pedro, quando ele disse que o Marcelo Odebrecht dificilmente será solto, que ele ficará preso. Olha, neste país acontece tudo. Depois que o Pedro colocou aqui, eu confesso a vocês que não sabia, que o ex-ministro e mensaleiro-chefe José Dirceu, que está em prisão domiciliar, proibido de sair do Brasil, esperou o presidente Lula em Lisboa. Como é que ele conseguiu o passaporte? Como é que ele chegou a Lisboa para esperar o companheiro Lula? Então, pode acontecer tudo. Daí, a minha dúvida, se Marcelo Odebrecht vai ficar preso mesmo. O Gerson colocou muito bem. A opinião pública está aplaudindo, porque os crimes de colarinho branco finalmente estão tendo punição. Parece. Eu ainda tenho dúvida se esse Marcelo Odebrecht vai ficar mesmo preso e quanto tempo. E como é que fica essa história do habeas corpus que vai ser analisado lá em Brasília, né, pelo Superior Tribunal de Justiça. Mas, minha gente, você colocou bem, Pedro, Gerson também, as estreitas e aparentes relações do ex-presidente Lula com Odebrecht, que levou a Procuradoria da República a investigá-lo, parece que não são só com Odebrecht. Estas boas relações de Lula com os bacanas não param por aí. Segundo a revista Veja da semana passada, o ex-presidente parece que entrou definitivamente em desgraça. Pois Léo Pinheiro, que é o operador da OAS no esquema de corrupção da Lava Jato, resolveu apelar também para a delação premiada e promete contar ao Ministério Público e levar provas de que Lula patrocinou o esquema de corrupção da Petrobras. Com esta declaração, ele vai de encontro ao que já afirmou o doleiro Alberto Youssef. Segundo a revista Veja, houve farra de uso de dinheiro público pela família de Lula, inclusive o recebimento como doação da OAS de uma cobertura triplex, além dos negócios milionários no filho do Lula, o Lulinha. O Léo mostrará a maneira como seus sócios faziam a ponte entre a empreiteira e esse seu filho. E mais, segundo a revista, até secretária e amiguinha de Lula, aquela famosa Rosemary Noronha, recebeu dinheiro da empreiteira OAS para não denunciar o seu padrinho. Gerson e Pedro, como fica a situação do ex-presidente Lula se o operador Léo Pinheiro contar ao Ministério Público tudo isto que a revista Veja publicou na semana passada? Beleza. Vamos ver se todas essas denúncias se confirmam. E o tal Léo Pinheiro
amigo íntimo de Lula, segundo a revista, que era o homem que operava a corrupção entre o governo e a OAS, como você já disse, resolve contar tudo que sabe ao Ministério Público, com medo de ser preso mais uma vez. Confirmada as denúncias, contra Lula, devo apenas dizer o que muita gente já disse. Ou se prende o Lula, ou se desmoraliza o Lava Jato. Nada mais a acrescentar. Ponto final. Olha, Tereza, olha, Gerson, no meio dessa trama toda, eu me lembro, sabe de quem? Hitchcock. 2 títulos de filmes famosos dele se encaixam bem e refletem bem essa situação toda. Ladrões de Casaca, aliás, o Ladrão de Casaca, no singular, e O Homem que Sabia Demais, caso do Léo Pinheiro. Principalmente este, que conhece por dentro o relacionamento das empreiteiras com o próprio Lula diretamente. Ele aderiu à delação premiada. A revista Veja destacou os pontos principais que ele teria a dizer, mas é preciso que ele confirme, como foi colocado aqui. Agora, eu acho que a denúncia contra o Lula faz parte da estratégia do Ministério Público Federal e até mesmo do juiz Sérgio Moro, porque o Lula não tem mais foro privilegiado, de deixar para o final das investigações e do processo. Porque a decretação da prisão do Lula seria uma explosão que levaria pelos ares etapas do processo judiciário que se instalou e já envolve tantos culpados. De maneira que eu acho que faz parte da estratégia a não haver uma denúncia imediata contra o Lula, mas sim posterior. Pedro, vamos ver se essa estratégia se confirma e eu aplaudo a sua posição, a posição forte também aí do nosso deputado Gerson Berger e, sinceramente, me dói muito pensar que tanto trabalho, quer da Polícia Federal, quer do Ministério Público Federal, especialmente do corajoso Sérgio Moro, admitir essa hipótese, desmoralização, é por demais doloroso, como já foi colocado antes pelo deputado Gerson Berger. No entanto, esta semana foi manchete no jornal O Globo uma declaração do procurador Deltan Dallagnol, que está à frente da Operação Lava Jato, que teria dito que pena por corrupção no Brasil é uma piada, por sinal de mau gosto, criticando a morosidade da justiça no julgamento de atos de corrupção, mostrando ainda que a pena varia de 2 a 12 anos de prisão, mas que acaba no final por ficar perto da mínima, que não ultrapassa 4 anos e é executada em regime aberto. O procurador fez estas declarações num seminário teológico realizado numa igreja batista na Tijuca. Acho que ninguém tem dúvidas quanto à veracidade das declarações de Dallagnol. É só pensar no escândalo de corrupção do Mensalão. Todos os envolvidos estão soltos. Todos não, quase todos, porque existe o Marcos Valério, que foi condenado a 37 anos de prisão. E eu até pergunto, será que ele era o pior dos corruptos? E aí eu pergunto, onde está a anunciada proposta da presidente Dilma de envio ao Congresso classificando o crime de corrupção como hediondo? Tudo blá blá blá. E pode ser diferente se os presidentes dos nossos 2 maiores poderes, o Senado e a Câmara Federal, estão sendo investigados na Operação Lava Jato? Olha, eu só posso dizer o seguinte, Gerson e Pedro, coitado do nosso querido Brasil. É isso que eu queria acrescentar ao que vocês disseram e agora passar a palavra novamente para o nosso deputado Gerson Berger para que ele conte a sua historinha, uma historinha emocionante e muito interessante. Vamos à historinha, Gerson? Vamos à historinha que você tanto pede.
A esposa, que era professora, estava brigando com o marido e dizia para ele: precisamos ganhar mais dinheiro para ajudar a sustentar a casa. Ela pedia que o marido comprasse um Fusquinha, porque ela tinha que dar aula em 3 escolas. E não dava tempo para sair correndo de uma escola para outra, pois acabava chegando atrasada e era cortado o ponto sempre de uma delas. Os dois discutiam. Me dê um Fusquinha, disse ela. Não dou um Fusquinha, coisa nenhuma, respondia ele. Você vai é de ônibus. O filhinho de 5 anos estava ouvindo a discussão dos pais. À noite, o avô resolveu fazer uma visita ao netinho. Sentou-se na poltrona e disse para ele: vem cá, Pedrinho. O neto correu e se sentou no colo do avô. O netinho então disse para o vovô: fecha um olho. E o avô fechou um olho. Vô, agora fecha os 2 olhos. E o vovô fechou os 2 olhos. O avô abriu os olhos e perguntou: por que você está pedindo isso? E o menino responde: é porque hoje de manhã eu ouvi o papai dizer na briga com a mamãe: no dia que o teu pai fechar os 2 olhos, vamos ter Fusquinha, vamos ter casa, vamos viajar para a Europa, vamos ter 1 milhão. Qual a moral? A moral é que nós precisamos, quando lidarmos com os nossos filhos, lidarmos com amor, com respeito ao próximo e respeito à família. Pregar união entre todos, união familiar, e não transformar a vida ensinando aos filhos uma vida de interesse e de desejo que um morra para levar vantagem. Vamos aprender a dar bons exemplos aos nossos filhos e a todos que nos cercam. É isso aí. É isso aí, Teresa. Espero que você tenha gostado da história e que sirva de exemplo a todo mundo para os filhos. Seja um exemplo para a vida. Ô Gerson, eu simplesmente adorei a historinha, a moral que você apresentou, mas eu só queria acrescentar uma coisinha, ou melhor, 2. A primeira é que os pais são os heróis dos filhos. A segunda é que os pais sempre devem evitar brigar na presença das crianças, que estão sempre muito atentas a tudo. Eu acho que isso é fundamental. E dizer que todo esse clima que nós hoje vivemos no nosso país, de corrupção, de malfeitos, na verdade, se a gente olhar com atenção, nós vemos que, essencialmente, existe uma desagregação da família hoje, na nossa nação, no nosso país, na sociedade como um todo, e tudo isso leva a esse estado de coisas. E dizer ainda o seguinte, que eu acho que esses empresários que estão envolvidos em corrupção, possivelmente têm o hábito de fazer isso ou tiveram na presença dos filhos. Assim como Lula. É só ver o exemplo
que é o Lulinha, o filho do presidente Lula, envolvido, lamentavelmente, em tanta maracutaia. Nada mais a acrescentar. Minha gente querida, nós chegamos ao final do nosso programa. Eu agradeço mais uma vez a presença do nosso deputado Gerson Berger, agradeço a sua atenção em contar a historinha que é tão pedida pelos nossos telespectadores, e a você, Pedro, o meu agradecimento especial, mas parece que você tem aí uma mensagem para nós, não é? Tenho sim. É que dos próximos 15 dias estarei de férias, de maneira que voltarei na terceira semana de agosto. Terei prazer de participar novamente do programa. Vou me ausentar apenas rapidamente. Bom, minha gente, chegamos ao final do nosso programa. Obrigada, Gerson, pela presença. A você, amigo telespectador, o nosso agradecimento, como sempre, muito especial. Você ficou conosco até esta hora da noite e nós esperamos contar sempre com a sua audiência e nos encontramos no próximo sábado, às 11h30, aqui na CNT. Até lá!